Olá, meus amigos, bem-vindos a essa aula aqui de Vale Tudo do Vale Concurso para você que está se preparando para o concurso da Guarda Civil Municipal de Itabirito. A hora é agora, esse é o momento. Eu sou o professor Mauro, estamos aqui hoje com um Vale Tudo, aquela dica do professor aqui do Vale, para você que está aí se preparando, aquilo que nós entendemos que é o mais caidor. Para você que ficar com dúvida ainda ao final dessa aula, meu Instagram é Prof. Mauro Alves, pode chamar lá que teremos o maior prazer em atender. A nossa aula vai ser de Código de Trânsito Brasileiro, o famoso aí CTB, né? Quais as nossas apostas finais a respeito do CTB? Pessoal, analisando o edital de vocês aí, nós observamos que é impossível vocês fazerem uma boa prova sem entender sobre os crimes de trânsito previstos lá no CTB. Então hoje nós vamos falar a respeito disso, dos crimes de trânsito. Nós preparamos aqui para vocês um Vale Tudo com todos os crimes de trânsito e ao final dessa aula eu tenho certeza que nós vamos sair daqui sabendo tudo sobre crimes de trânsito, perfeito? Então vamos lá? Deixa eu colocar aqui na transição do slide para a gente iniciar. Bom, o primeiro crime de trânsito que nós vamos falar é do artigo 291. Lembrando que os crimes de trânsito estão previstos entre os artigos 291 até o 312 do CTB. Então é muita coisa para ver, mas vocês vão ver que dá para aprender tranquilamente, dá para sair daqui sabendo, ok? Então vamos lá. Qual o crime que é previsto no artigo 291? Do artigo 291 até o 301, nós vamos estar falando aí de crimes genéricos. E a partir do 302 nós vamos falar dos crimes em espécie. Então vamos lá, 291. Os crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos nesse código aplicam-se às normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber. O que está falando aí, pessoal? Basicamente está dizendo o seguinte, que o Código de Trânsito possui crimes e contravenções que também são previstos no Código Penal e que no CTB existirão penas diferenciadas do Código Penal, de acordo com a normatização da lei. Então, às vezes, já existe um crime no Código Penal, esse crime, vamos dar um exemplo aí, existe o crime de lesão corporal lá no Código Penal, não é isso? Esse crime também existe no Código de Trânsito, lesão corporal praticada no trânsito. A pena no Código Penal pode ser uma, no CTB pode ser outra, é isso que está falando aí no 291. E que o CONTRAN, né, poderá emitir parecer específico a respeito de uma determinada lei, de trânsito, né, no caso. Vamos ver então logo o próximo slide, né, que é o 292. Vem a complementação do 291, desculpa. Parágrafo 1º. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, exceto se o agente estiver renumerado do parágrafo único pela Lei 11.705 de 2008. Bom, essa Lei 9.099 que está tratando aí, é a lei que instaurou o TCO, né, Termo Circunstancial de Ocorrência. Todos os crimes com penas inferiores a 2 anos, eles enquadram nessa Lei 9.099. Então a pessoa assina um TCO com a data agendada para comparecimento ao fórum e ela é liberada. Não cabe prisão mais para esses crimes com penas inferiores a 2 anos. Isso desde 1995, ok? Isso aí não é nenhuma lei nova, não. Bom, essa parte de baixo aí, ó, o inciso 2 aí, participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística de exibição, demonstração, perícia em manobra de veículo automotor, não autorizado pela autoridade de trânsito competente, aí foi incluído, né, pela lei de 2008, transitando em velocidade superior à máxima permitida a via de 50 km por hora, aí foi incluído pela lei 11.705 também de 2008, e no parágrafo 2, nas hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal. Então, sempre que houver um crime que caiba investigação, será instaurado, segundo o artigo aí 291 do CTB, no seu parágrafo 2º, será instaurado inquérito policial para que seja apurada em que condições aconteceu aquele crime, ok? Importante lembrar disso aí. Bom, vamos então para o artigo 292, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pode ser imposta com penalidade principal isolada ou cumulativa com outras penalidades. Então aí vem tratando especificamente da suspensão ou proibição do direito de dirigir.
Vocês vão observar que do 291 até o 300 eu vou falar bem rápido, porque não é o alvo da nossa aula de hoje, mas nós temos que falar que fazem parte aí dos crimes, né? Essa aula é sobre crimes. Mas esses aí são os crimes de forma genérica. Aí vem falando que existem crimes, o que pode acontecer, quais as leis que normatizam esses crimes. Quando a gente for falar dos crimes em espécie, aí eu vou falar com mais calma para que vocês saiam daqui realmente sabendo cada um desses crimes, ok? Vamos lá então. Agora o artigo 293. A penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Então aí está dizendo que essa penalidade, né, da suspensão, ela pode ter uma pena entre 2 meses até 5 anos. Então, a autoridade de trânsito vai definir se a pessoa que vai ter o direito de dirigir suspenso, por qual período vai ser. Se vai ser de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, até o prazo máximo de 5 anos. É o que vem estabelecendo aí no artigo 293 do CTB. Vamos ver o 294 então. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, deverá o juiz, como medida cautelar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. Então aí, no artigo 294, veio especificando quais são as autoridades competentes para fazer cassação ou suspensão do direito de dirigir. Então, inicia-se com o delegado de trânsito, passa para o Ministério Público, tem todo um processo onde vai ser definido se aquela pessoa vai ter o direito suspenso permanentemente ou se ela vai ter que fazer uma aula de reciclagem, por qual período vai ser esse prazo de suspensão. Então, é isso que vem aí normatizando no artigo 294. Observe que esses artigos iniciais aí, 291, 292, 293, 294, até agora não veio nenhuma explicação concreta a respeito de nenhum crime. Só veio falando assim, das providências que devem ser tomadas em caso de cometimento de crimes, mas aí não está falando de um crime só específico, está falando que para todos os crimes, quando a pessoa tiver o direito de dirigir suspenso, quem vai ser a autoridade responsável para fazer essa suspensão. Então até agora não falou de nenhum crime diretamente. Não falou de embriaguez, não falou de dirigir gerando perigo de dano, não falou de deixar de prestar socorro em local de acidente, não falou de lesão corporal nem de homicídio no trânsito, ok? Então vamos lá. Artigo agora 295. A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária, que é o juiz, ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e ao órgão de trânsito do Estado, né, que no caso são os DETRANS, né, em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente. Então, no artigo 295, vem especificando que o juiz, depois de decretada a sentença, ele fica responsável, a Secretaria do Fórum, né, que foi designado, fica responsável por informar o CONTRAN ou o DETRAN a respeito daquela suspensão ou cassação do direito de dirigir. É o que prevê no artigo 295. Pessoal, não fique preocupados, professor, estou com dúvida, ainda não estou entendendo, porque é uma matéria complexa essa parte aí, por ser genérico, né? A gente não está falando de nenhum crime diretamente, especificamente, então o fato de ser genérico causa realmente muitas dúvidas, né? Então vamos lá para o artigo 296. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, então se ele cometeu o mesmo crime 2 vezes ou mais, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. Ou seja, o que está falando aí no 296? O juiz, então, vai aplicar a pena prevista no artigo, sem prejuízo das demais. Então, se, além da pena que é cabível, vamos supor que a pena seja uma pena de suspensão de direito de dirigir. Se, além disso, for previsto prisão, for previsto pagamento de fiança, for previsto multa, então todas as outras sanções serão mantidas mesmo com a aplicação da suspensão do direito de dirigir. A suspensão do direito de dirigir não vai eximir aquele condutor de levar outras multas, outros procedimentos para educar aquele motorista que é reincidente. Então aí vem mostrando todo o rigor, né, desse artigo 296 com relação aos reincidentes, né? Observe aí que ele é bem taxativo nisso daí. O artigo 297.
A penalidade de multa reparatória, que é aquela multa, né, com pagamento, né, de indenização, né, consiste no pagamento mediante depósito judicial em favor da vítima ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, não é do CTB, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. Então você comete um crime, no CTB não existe o crime de dano, né? Mas você causa um prejuízo para alguém e se recusa a entrar em acordo ali e pagar a dívida, né, que você causou, o prejuízo que você causou. E aí vai para a justiça. Quando chega lá, olha aqui, o que é que o juiz pode fazer? Aplicação do artigo 297, penalidade de multa reparatória. Então a pessoa tem que pagar uma multa para a vítima ou para os seus sucessores. Se a vítima já tiver falecido, os sucessores têm direito a receber esse pagamento de multa indenizatória, ok? É bem interessante isso daí, né? Muita coisa que é interessante a gente estudar porque a gente às vezes nem sabe, né? Vamos ver então 298, um pouquinho maior, né? 298 diz o seguinte: são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração. Primeiro, com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Então, aí está falando do que vai agravar a pena de um determinado crime. Então, o artigo 298 só vem explicando assim: você comete um crime, né, você causa um prejuízo para alguém. Como que o juiz vai agravar a sua pena ou diminuir a sua pena? Ele vai agravar baseado no artigo 298. Olha o que está falando, né? O item 2. Utilizando veículos sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Também é agravante. Item 3. Sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Também é agravante. Item 4. Com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo, também é agravante. Item 5, quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de cargas. A gente tem sempre em mente, né? O motorista profissional que trabalha na direção ali do veículo, ele é um pouco mais cobrado, né? Ele tem que ter mais noção, ele trabalha transportando ou passageiros ou carga perigosa de repente. Então ele tem que ser um pouco mais cauteloso e mais prudente. Se ele comete um crime grave, que causa danos a terceiros, ele é um pouco mais responsabilizado do que os demais motoristas, né? Aqueles que estão ali só a passeio. É interessante a lei ter contemplado isso daí, né? Então vamos ver. Item 6. Utilizando o veículo em que tenha sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento, de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. Nós temos visto muito isso aí, desse item 4, com as bicicletas motorizadas, né? Existe um modelo padrão previsto pelo CONTRAN, na resolução do CONTRAN, de bicicletas elétricas e motorizadas. Elas têm uma velocidade máxima que elas podem circular, em torno ali de 30 km por hora, não faz aquele barulho ensurdecedor. Aí o que as pessoas fazem? Estão fazendo adaptações. Colocam lá as bicicletas com acelerador manual, elas se equiparam ao ciclomotor quando a pessoa faz isso. E essas bicicletas aí adaptadas, elas chegam até 60 km por hora. Pode causar um acidente grave, porque circulam na contramão, não circulam pelas ciclovias como é previsto lá na resolução, não tem equipamentos obrigatórios como farol, né, como faixas refletivas. Então isso pode causar um acidente gravíssimo. Então, para esse tipo de veículo, olha o que o item 6 aí está falando, ó. Utilizando veículo que tenha sido adulterados equipamentos ou características que afetam a segurança. Né? Isso é muito complicado. Quem tem aí algum conhecido que usa bicicleta motorizada já alerta lá. E o item 7, sobre faixa de trânsito temporária ou permanente destinada a pedestres. Aí é o Código de Trânsito preocupado em proteger os pedestres, né? No trânsito é assim, o maior cuida do menor, né? Então, a bicicleta cuida do pedestre, o automóvel cuida da bicicleta e do pedestre, né? O caminhão cuida do automóvel, da bicicleta, da motocicleta e do pedestre, né? Todos, o maior sempre cuidando do menor. Porque o maior é aquele mais pesado, aquele que se causar um acidente, o menor vai sempre sair muito prejudicado, né? Então temos que ficar atentos a isso aí. Então vamos passar então para o... Aí vocês observem aqui que do 298 pulou para o 301. Porque o 299 e o 300 eles foram revogados, eles não existem mais, né? Então guarda isso aí, artigo 299 e artigo 300 não existe mais, foram revogados. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que o calor está terrível. Bom, vamos lá. Dando prosseguimento então, próximo artigo aí vai ser o 301.
301 diz o seguinte: ao condutor de veículo nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante nem se exigirá fiança se prestar pronto e integral socorro àquela vítima. Então veja bem, o artigo 301 está falando, vou até ler aqui de novo, repetir, ó. O condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito de que resulte vítima, aí não fala se é fatal ou se é vítima com lesões leves, então qualquer vítima, não se imporá a prisão em flagrante. Então ninguém vai ser preso pelo simples fato de ter envolvido um acidente com vítima. Ok. Nem se exigirá a fiança. Então o delegado não pode cobrar fiança da pessoa que se envolveu em um acidente ali com vítima só pelo fato de ter sido um acidente com vítima. Mais adiante nós vamos ver os casos específicos em que a pessoa vai ser presa e os casos específicos em que ela vai ter que pagar fiança. Mas o 301 ele também é genérico, ele só fala da parte geral. Desde que ele preste socorro àquela vítima. Agora, mesmo o artigo 301 falando que não cabe prisão e não cabe fiança se ele prestar socorro, todos os casos de acidente com vítima, guarda isso aí, todos os casos, o delegado de trânsito tem a obrigatoriedade de instaurar um inquérito para investigação. Por que disso, pessoal? Vamos supor que uma pessoa é atropelada. A pessoa é atropelada, foi parar no hospital, não morreu. E aí, quem estava dirigindo o veículo relata para a polícia, quando chegar lá para fazer a polícia, ou a guarda municipal, ou os agentes de trânsito, aquele cara que estava conduzindo o veículo ali, ele relata que foi um acidente. Eu estava passando, não vi o pedestre, atropelei. Mas e se essa pessoa estiver mentindo e ela tiver sido paga por um terceiro para poder atropelar e matar aquele pedestre? Não tem como saber. Talvez aquele pedestre é desafeto de alguém, talvez ele tenha algum problema conjugal com alguma ex-namorada, talvez ele está envolvido com tráfico de drogas, a gente não sabe. E aí, por não saber, o que é previsto em lei? O delegado vai ter que obrigatoriamente instaurar um inquérito e abrir uma investigação para saber em que circunstâncias aquele acidente aconteceu. Mas na parte genérica, na parte geral, o artigo 301 vem mostrando aí para nós que não se imporá nem prisão e nem exigirá fiança em caso de acidente com vítima. Simplesmente não. Mas aí depois que o delegado apurar, investigar, se ficar comprovado, né, que a pessoa agiu de forma proposital, que ela teve a intenção de atropelar aquela pessoa, aí muda de figura, né? Aí deixa de ser um crime de trânsito e passa a ser até um crime para a justiça comum investigar, ok? Então vamos lá, voltar aqui para o slide, vamos passar então dos crimes em espécie. Agora sim que a coisa vai ficar interessante, olha aí, dos crimes em espécie. Agora a partir do artigo 302, nós vamos falar do que é que a gente precisa entender realmente para fazer uma boa prova. Vocês entenderam então o que nós fizemos aqui? O Vale Concurso sempre preocupado com a sua aprovação, com o seu melhor entendimento a respeito do assunto, pegamos essa aula para trazer para vocês especificamente sobre crimes de trânsito, que vai do artigo 291 do CTB até o 312. Do 291 ao 312 estão especificados, estão elencados todos os crimes de trânsito. Porém, do 291 até o 301, somente a parte genérica. Do 302 ao 312 estão os crimes em espécie. Agora nós vamos falar diretamente dos crimes previstos no CTB um por um. Então vamos começar aí pelo crime previsto no artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. O que é homicídio culposo, pessoal? Sempre bom a gente lembrar, né? Homicídio culposo é aquele em que o agente que o pratica, ele não tem a intenção, mas ele age por negligência, imprudência ou imperícia. Então o objetivo final daquele condutor não era matar alguém, não era praticar o homicídio. Então não existe dolo, não é doloso. Vocês estudaram isso aí na parte de direito, né? Mas existe a culpa por negligência, imprudência ou imperícia. O que é que caracteriza imprudência, negligência ou imperícia? É isso que nós vamos ver aqui agora. Ó, penas. Detenção de 2 a 4 anos. Se é maior do que 2 anos a pena, então não é TCO. O agente tem que ser conduzido para a delegacia. E suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Então aqui vem a parte geral. Parágrafo 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente... Olha os casos que agravam o homicídio, então, culposo. Se ele não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, que aqui enquadra o fato de não ter
é imperícia, imprudência ou negligência, né? Aqui ele é imperito. Se ele não é habilitado, ele não tem perícia técnica para conduzir um veículo. Ah, mas eu não tenho carteira, mas dirijo bem. Não importa, para a lei você não tem a perícia, a qualificação para dirigir. No item 2, praticá-lo em faixa de pedestre ou calçada. O que eu tinha acabado de falar? O veículo maior tem a obrigação de cuidar do menor. Então, se você pratica um homicídio culposo em que o pedestre está sob a calçada ou sobre a faixa de pedestre, isso aí vai agravar a pena deste crime. Ah, mas eu não tive a intenção. Não importa, a pena será agravada. Agravada porque você não teve a intenção, mas faltou prudência e você foi negligente, faltou prudência ali, está se aproximando de uma faixa de pedestre, né? Você perdeu a direção do veículo e subiu na calçada. Infelizmente, a lei te punirá de uma forma mais severa, né? O item 3, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. Por que ele vem falando quando for possível sem risco pessoal? Ué, professor, a gente não tem que prestar socorro à vítima de acidente em qualquer circunstância, não? Depende. Você atropela alguém que está próximo à casa dele. Você atropela uma criança lá de 5 anos, essa criança morre. Ela está perto da casa dela. A população que mora ali em volta e os parentes dela vem para cima de você e ameaça te linchar, ou te agredir, ou te matar até, né? Porque você matou aquela criança, né, de forma culposa. Você tem que ficar ali, não posso sair daqui que eu tenho que prestar serviço. Mesmo correndo risco para a sua vida, o bem mais precioso que nós temos é a vida. Cada um tem que cuidar da sua. Você acabou de tirar uma vida ali que você não queria tirar, foi um homicídio culposo, mas você tirou. Aí a população, a família vem para cima de você, corre dali. Então, até isso é previsto na lei, né? Olha só o que está falando aí no item 3. O agente só será punido, só terá a pena agravada quando ele deixar de prestar socorro, quando for possível fazê-lo. Se não é possível, tem pessoas querendo te agredir, te linchar, sai fora, né? Sem risco pessoal. Então, quando for possível fazer sem risco pessoal, você tem que fazer. Vamos ver o item 4, então. No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Então, neste caso, também a pena é agravada, se ele estiver transportando passageiros ou estiver no exercício da sua profissão ou atividade. Então, motorista de caminhão enquadra aqui? Enquadra. Motorista de van escolar enquadra aqui? Enquadra. Motorista de carreta de transporte de carga perigosa? Enquadra. Motorista de veículo de aplicativo? Enquadra. Então, esses aí são mais cobrados pela lei pelo fato de serem considerados motoristas profissionais. É a mesma coisa, né? Se você é um enfermeiro e você está num restaurante e alguém passa mal, ou se você é um médico, né, melhor dizendo. Você é um médico, você está dentro do restaurante, alguém passa mal ali e começa a infartar. Você continua jantando lá e finge que não está vendo. Você pode ser punido por omissão de socorro, porque você tem a obrigação de prestar socorro. Esse mesmo exemplo do médico aí que tem que socorrer alguém que está passando mal do lado dele, por obrigação da profissão, o CTB também entende que o motorista profissional, no exercício da sua atividade ali, ele tem que ter um cuidado maior. Se ele não tiver, ele será punido de uma forma mais grave, ok? Então, sempre bom lembrarmos disso aí. Vamos passar para o próximo? Artigo 303, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 6 meses a 2 anos, então aqui já é TCO, né? Pena máxima 2 anos, não cabe prisão e condução para delegacia, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Então, o que é previsto para lesão corporal culposa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo único anterior. Vamos voltar lá no anterior? Parágrafo único do anterior. Cadê? Parágrafo 1º, né? No homicídio culposo, cometido em direção de veículo, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente praticar qualquer uma dessas situações aqui, Então, também, aqui, na lesão corporal culposa, se ela é praticada por uma pessoa que está dirigindo sem habilitação, um pedestre que está na faixa ou na calçada, se a pessoa deixa de prestar socorro, ou se ela está no exercício da atividade, a pena também será aumentada, de 1/3 à metade. Então, qual que é a metade aqui? A pena é de 2 anos, né? Vai aumentar a metade, ela vai subir para 3 anos. A pena é agravada se você praticar lesão corporal culposa. Como que funciona a lesão corporal culposa? É aquela em que você não tem a intenção de causar a lesão naquela pessoa, naquela vítima, mas você causa também por negligência, imperícia ou imprudência. Isso caracteriza a lesão corporal culposa, ok? Então, esse é o artigo 303.
Perceberam aí, ó, vamos repetir aqui? Vocês já aprenderam então sobre o 302, que é um homicídio culposo, já aprenderam sobre as hipóteses em que a pena será agravada no caso de homicídio culposo na direção de veículo, já aprenderam também sobre a lesão corporal culposa e os casos em que a pena será agravada. Facinho de guardar. Então, se o agente, ó, vou até tirar da tela aqui, ó, para vocês verem quanto que é fácil de gravar. Se você comete um crime, então, de homicídio culposo ou lesão corporal culposa, em que a vítima está sobre a faixa de pedestre, sobre a calçada, ou se você é inabilitado, ou se você está dirigindo sob influência de álcool, ou se você é motorista profissional, as penas serão agravadas, ok? Essa da influência de álcool não veio prevista aqui, ó, nesse 302. Deixa eu voltar aqui. Passou aqui 302, né? Deixa eu fazer a transição. Não veio prevista aqui no caso da embriaguez, porque lá no artigo 306, quando tratar diretamente da embriaguez, vai estar falando especificamente sobre isso, ok? Por isso que aqui não veio previsto, ó. Então vamos passar agora, já falamos do 303, vamos passar para o 304. Artigo 304, deixar o condutor do veículo na ocasião do acidente de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. É interessante aqui, ó, não podendo fazer, deixar de solicitar. Vamos usar aquele mesmo exemplo que eu falei, né? Você se envolve no acidente com vítima e tal, e você não pode prestar socorro porque a população ali está revoltada com você. Você se ausenta do local até um local seguro, e aí você mesmo tem a obrigação de acionar uma ambulância e acionar uma viatura da Guarda Municipal, dos agentes de trânsito, para relatar aquele boletim de ocorrência. Se você não fizer, não agir dessa forma, depois, durante o inquérito de apuração que o delegado vai ter que instaurar, você poderá ser responsabilizado por não ter tomado as medidas cabíveis previstas aqui no CTB em caso de envolvimento em acidente, ok? Isso aí não é bom, não é nem para concurso público não, né? Isso é bom para a vida, a gente tem que saber essas coisas, né? Então vamos lá. Parágrafo único. Desculpa. Penas, né? Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Então, se não constituir elemento de crime mais grave. Parágrafo único. Incide nas penas previstas nesse artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Então, olha o que o parágrafo único diz. Incide nas penas previstas nesse artigo o condutor de veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros. Então, ele sai do local e liga para um irmão, para um parente dele, para ir até o local tentar resolver para ele. Então, ele saiu do local e a ausência dele foi suprida por terceiros. Mesmo assim, ele será enquadrado neste artigo aqui, no 304, e se resultar morte instantânea ou ferimentos leves da vítima. Não faz diferença se foram ferimentos leves ou se causou morte. De toda forma, ele será enquadrado neste artigo, ok? Então vamos passar para o 305. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que ele possa ser atribuída. Penas. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Uma pena branda, né? 6 meses a 1 ano. Então, se ele for encontrado, a pessoa se envolve em acidente, se afasta do local de acidente. Se ele for encontrado, o delegado vai aplicar a pena de 6 meses a 1 ano. Então, ele vai responder somente um TCO, ele vai assinar um TCO, marcando a data de ir ao fórum, e lá o juiz, melhor dizendo, eu havia falado delegado, o juiz só pode aplicar a pena de 6 meses a 1 ano, né, por ele ter se afastado do local de acidente. Uma dúvida que é muito comum. Professor, a pessoa bateu no meu carro e fugiu do local do acidente. Aí eu liguei para a polícia localizou o veículo dele abandonado 5 ruas depois. A polícia pode remover esse veículo? Não pode. O crime previsto no artigo 305, ele diz respeito à conduta do condutor do veículo. Não é um crime praticado pelo veículo. O veículo estando com a documentação em dia, mesmo se ele tiver com o documento atrasado, se a polícia ou o agente de trânsito encontra esse veículo estacionado, ele não vai poder ser removido, a não ser que ele esteja estacionado no local proibido. Mas ele não vai poder ser removido pelo simples fato de ter se afastado do local de crime. Essa daí é uma dúvida muito comum. Porque quem cometeu o crime foi o condutor e não o veículo. Deu para entender isso aí? Não é uma pena atribuída ao veículo, e sim ao condutor. Bom, explicado então o artigo 305, né, que é o afastar-se do local de crime, vamos passar para o 306. Esse daí está muito em alta, né? Olha o que ele diz.
conduzir veículo automotor na via pública estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, redação dada pela lei. Pessoal, vou pedir desculpa aqui, ó, não é 6 decigramas, são 5, tá? Isso aqui foi retirado da lei anterior e acabou ficando errado aqui, mas marquem aí, ó. O professor está falando aqui que foi um pequeno erro aqui, deixa eu ver aqui, passou o slide. 5 decigramas, acima de 5 decigramas a pessoa já é punida. De 0 até, vamos lá, vamos esclarecer aqui, deixa eu fazer a transição de tela. Então vamos lá, você foi parado na operação lei seca, soprou o bafômetro. O resultado do bafômetro deu de 0 até 0,4 miligramas por litro. De 0 a 4 considera-se a margem de erro do aparelho. É igual aquela pesquisa Ibope, né? Os dois candidatos estão com 2 pontos percentuais de diferença pela margem de erro da pesquisa, estão tecnicamente empatados. Aqui é a mesma coisa. Então, de 0 a 0,4, tecnicamente ele não está ainda sob influência de álcool. Acima de 0,5, aí já é considerado que tem que tomar as providências. E quais são as providências? Isso que nós vamos ver aqui agora. Ó. Deixa eu fazer a transição aqui. Bom, artigo 306, então, está falando. Aí desconsidere esses 6 aí, são 5 decigramas. E aí, redação dada pela Lei 11.705 de 2008. Essa Lei 11.705 de 2008, ela já foi alterada em 2013 e foi alterada em 2018, tá? Não vem ao caso aqui as alterações, mas nós vamos falar sobre elas mesmo assim. Penas, detenção de 6 meses a 3 anos, então é prisão, não é TCO. Multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então vamos ver aqui, ó, tem uma complementação. Olha só, a pessoa é parada e o resultado deu até 0,04 miligramas por litro de sangue, de álcool no sangue. Liberação do condutor. O condutor será liberado neste caso aqui. Então não tem nenhuma providência a ser tomada. Não vai ser feita multa, o condutor será liberado. Resultado, aqui já está corrigido, ó, de 0,05 até 0,33 estará configurada infração de trânsito descrita no artigo 165. Então aqui vai ser infração de embriaguez. Considera-se que o condutor está embriagado, mas ele vai ser liberado até 0,33, ele vai levar a multa de dirigir sob influência de álcool, mas ele será liberado. Olha as providências. O policial militar, né, o agente de trânsito, deverá lavrar o AIT, que é o auto de infração de trânsito, né, conforme o artigo 65 do CTB. Ele vai liberar o veículo a outro condutor devidamente habilitado, né, desde que o veículo esteja com a documentação em dia. Não se apresentando condutor devidamente habilitado, o veículo deverá ser removido ao depósito nos termos do artigo 270, parágrafo 4º do CTB. Então, este caso aqui de 0,5 a 0,33 é considerado mera infração. Ele está sob a influência de álcool, mas é infração. Ele não será preso, mas a multa será feita e o veículo não pode ser liberado para ele mesmo. Só pode liberar o veículo para um terceiro, habilitado, que também vai soprar o bafômetro. Aqui libera o veículo e o condutor. Aqui o veículo não vai ser liberado para aquele condutor, porque ele está sob influência de álcool. Então, até a medida de 0,33. Cuidado para não confundir. Se o resultado for 0,34 acima, aí estará configurada a infração de trânsito descrita no artigo 65, que é o crime de embriaguez, previsto no artigo 306, que é esse que nós estamos estudando. Então, acima de 0,34, aí já é crime. Olha quais são as providências. Além das medidas administrativas previstas no caso anterior, que é a multa, né, e o veículo só pode ser liberado por uma outra pessoa, o condutor do veículo deverá ser conduzido à delegacia pela prática do crime previsto no artigo 306 do CTB, que é dirigir sob a influência de álcool, embriaguez. Quanto à remoção ou não do veículo até a delegacia de polícia ou ao depósito, este procedimento deverá ser ajustado de forma conjunta com a autoridade de polícia judiciária da respectiva região integrada de segurança pública. Então, olha só, a pessoa soprou o bafômetro, deu acima de 0,34, ele vai ser preso. Ele vai tomar a multa no mesmo valor do artigo anterior. Aqui, ó, a multa é de R$ 2.940, né? R$ 2.945. Aqui ele vai tomar essa multa no mesmo valor, só que aqui ele não pode ser liberado, ele vai ser conduzido para a delegacia. Então, até 0,33, aqui, né? Até 0,33, ele toma a multa e será liberado. O veículo vai ser liberado para um terceiro. Acima de 0,34, ele toma a multa e não vai ser liberado. O veículo pode ser liberado para um terceiro. Ele vai ser conduzido à delegacia e só será liberado mediante pagamento de fiança.
Se não tiver o dinheiro para pagar a fiança, ele vai permanecer preso pelo prazo previsto na lei, né? Que é assim, 3 anos, está falando aqui, né? 3 anos. Aqui, ó, tá vendo? Ele vai permanecer preso de 6 meses a 3 anos. Então é um crime grave, né? Considerado grave. Aí vem uma complementação. Caso o condutor do veículo se recuse a fazer o teste de etilômetro, é muito comum, né? Essa recusa. Por isso que eu falei, ó, o artigo 306 ele está muito em alta, né? Então o que acontece com quem recusa? Vamos ver? Estando com visíveis sintomas, se ele tiver com sintomas e se recusar, se sintomas de ter ingerido álcool, conforme a avaliação pelo policial responsável pela abordagem, policial ou agente de trânsito, né, pessoal? E após a fiel constatação dos critérios elencados no anexo da resolução do CONTRAN, a resolução número 206 de 2006, deverão ser tomadas as seguintes providências. Ah, professor, o que é essa resolução? Essa resolução, ela trata a respeito, quando a pessoa se recusa a soprar o bafômetro, lá no boletim de ocorrência da polícia, dos órgãos de trânsito, tem uma janelinha que abre lá. Os boletins de ocorrência hoje eles são digitalizados, informatizados. Então, quando a pessoa sopra o bafômetro, você faz o boletim de ocorrência, coloca lá qual o tipo de aparelho que você usou para medir aquela medida acima de 0,34, coloca qual que foi a medida, o que você observou no momento da abordagem e etc. Quando a pessoa se recusa, lá no boletim de ocorrência vai abrir uma aba com o termo de constatação de embriaguez. O porquê disso? Se você não utilizou a prova técnica, que é o etilômetro, o famoso bafômetro, como que você vai provar para o delegado que aquela pessoa estava alcoolizada? Então, foi criada essa resolução aí, ó, voltar para o slide aqui, foi criada essa resolução 206, lá de 2006, criando esse termo de constatação de embriaguez, em que o agente de trânsito, ele vai colocar nesse termo aí, se a pessoa estava com olhos vermelhos, hálito etílico, andar cambaleante, fala desconexa, se ele sabia que dia da semana que era, se ele sabia onde ele estava, se ele lembrava dos atos cometidos. Aí vai vir um termo lá com um monte de perguntas em que o agente de trânsito vai responder, para que o delegado tenha embasamento para enquadrar aquela pessoa ou não no crime de embriaguez, mesmo ele tendo se recusado. Porque se não existisse esse termo de constatação, ficaria fácil, né? Então eu bebo, encho a cara lá, tô, como diz o outro, né, arrastando o nariz no asfalto, não estou conseguindo andar, e aí eu falo assim, não vou soprar o bafômetro. Ah, então você está liberado, já que não soprou o bafômetro, não tem prova técnica, vou ter que liberar. Não, negativo. Se a pessoa está com sintomas, mais de 3 sintomas, está visivelmente alcoolizada, ela vai relatar lá no boletim de ocorrência, no termo de constatação de embriaguez, quais eram os sintomas, o agente de trânsito vai relatar quais eram os sintomas que aquela pessoa tinha, vai fazer a prisão dele normal, como se ele tivesse soprado o bafômetro e tivesse dado mais de 0,34, e ele, o agente, mas o advogado, ele é que vão ter que provar que não estava tão alcoolizado assim. E para a lei vai valer a palavra de vocês aí que serão agentes de trânsito, né? Você que vai fazer o concurso da guarda, a palavra de vocês ela vai ter fé pública. O juiz, a princípio, vai entender que vocês são representantes do Estado, do município, da União, e vocês vão informar para ele que aquela pessoa estava alcoolizada e ele vai acreditar na versão de vocês. Aí a outra pessoa que vai ter que provar que não estava. Porque a lei entende o seguinte, se você não bebeu, por que você não quer soprar o bafômetro? Ah, mas isso é produzir prova contra si mesmo. Não, negativo. Eu vou estar produzindo a prova a favor de mim mesmo se eu não tiver bebido. Eu posso ir lá e soprar sem medo, que eu vou produzir prova a favor e não contra. Né? Então, olha só. Então, além dessa resolução, deverão ser tomadas as seguintes providências em caso de recusa. Lavrar o auto de infração de trânsito e a condução do cidadão à delegacia de polícia civil, se ele tiver com mais de 3 sintomas. Porque às vezes a pessoa se recusa e não tem sintomas. Depois nós vamos ver esse caso. Neste caso, o policial militar, né, o agente de trânsito, deverá descrever na ocorrência a recusa por parte do condutor e os notórios sinais resultantes do consumo de álcool. Então vai ter que descrever quais os sintomas que ele tinha, conforme informações requeridas no anexo da resolução. O que servirá para caracterizar a infração do artigo 65 do CTB, sendo também essencial que sejam arroladas no mínimo 2 testemunhas dessa observação. Então, além do termo de constatação de embriaguez, o agente de trânsito vai ficar incumbido de chamar 2 testemunhas e mostrar para elas. Falar, ó, tá vendo esse cidadão aqui? A gente abordou ele aqui, ele está muito alcoolizado, está se recusando a soprar o bafômetro, então eu vou te colocar como testemunha aqui, como você está vendo que ele está com vários sintomas aí de estar alcoolizado. Porque aí depois, o delegado, o juiz, vai ter aquelas testemunhas ali para intimar, para servir de prova. Né? Nós sabemos que na lei existem provas testemunhais e materiais.
Então, se você não tem a prova material, que é a do bafômetro, você tem que ter a prova testemunhal. Então, tem que ter testemunhas idôneas ali que presenciaram aquela pessoa estando alcoolizada, ok? Vamos lá, ainda tem uma complementação aqui. No caso de suspeição de embriaguez e recusa do condutor com veículo em submeter ao teste do etilômetro, com sintomas que não afetem a capacidade psicomotora, deverão ser aplicadas as seguintes medidas. Então, esse parágrafo aqui vem falando no caso quando a pessoa se recusa e não tem os 3 sintomas previstos em lei. Então, a pessoa está com o olho vermelho, mas está andando normal, está falando normal, sabe a data de hoje, sabe onde ela está, ela está se recusando só para... Aí, quais são as providências? Ó, lavrar o auto de infração, conforme previsto, né? Liberar o veículo e reter o veículo até que seja apresentado outro condutor devidamente habilitado. Então, ele pode liberar o veículo, porém, ele vai reter até que chegue outro condutor habilitado, desde que não haja outra irregularidade. Então, se o veículo tiver com a documentação em dia, tiver com todos os itens obrigatórios, ele pode liberar o veículo para outro condutor. Não se apresentando o condutor devidamente habilitado, aí o veículo deverá ser removido ao depósito, porque aquela pessoa ali que se recusou a soprar não pode sair dali dirigindo. E a outra pessoa que vai levar o veículo, ela também tem que soprar o bafômetro para provar que não está alcoolizada, ok? Bom, chegamos então no artigo 307. Pessoal, só voltei a tela aqui para falarmos um pouco mais desse 306. Visão do professor Mauro. Vai fazer prova de concurso público que está previsto o CTB. Olhem bastante, leiam e releiam o artigo 306, porque ele é muito caidor. Está muito em alta essa questão de embriaguez, de morte no trânsito causado por motorista alcoolizado. A gente liga a televisão todos os dias, a gente ouve falar disso, a gente vê na internet. Então, fiquem atentos aí, dê uma atenção maior para esse artigo 306. Eu gosto muito de repetir o que foi falado para a gente ir memorizando, né? Então, ó, o artigo 306 ele trata da embriaguez ao volante e ele tem 3 situações diferentes. A primeira, que a gente falou, quando a pessoa sopra o bafômetro e aí tem a circunstância. Soprou, deu até 0,4, está liberado. De 5 a 0,33, 0,5. 0,05 a 0,33, a pessoa vai ser liberada, mas vai ser feita a multa. De 0,34 em diante, a pessoa não vai ser liberada, ela vai ser presa e o veículo pode ser liberado para terceiro. Aí, segunda situação, a pessoa se recusou a soprar e tem sintomas de embriaguez, mais de 3 sintomas. Será feita a multa, o veículo liberado para terceiros e a pessoa será conduzida. E na última situação, a pessoa se recusou e não tem sintomas. Neste caso, ela será liberada, mas o veículo só vai ser liberado para terceiros, ok? Então são 3 situações distintas aí dentro do mesmo crime, que é o crime de embriaguez previsto em qual artigo? 306 do CTB, ok? Então vamos passar aqui agora para o 307. Artigo 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento nesse artigo. Ah, pessoal, uma lembrança que eu tive aqui ainda sobre o 306. Deixa eu voltar aqui. 306. Ó, aqui está falando das providências, que o veículo pode ser liberado para terceiro, e antigamente, dentro dessas providências, era previsto o recolhimento da CNH. Lembra que eu falei? A lei que trata sobre o crime de embriaguez, ela data de 2008. De 2008 para cá, ela já foi alterada em 2013 e 2018. E a última alteração, que foi em 2022, diz que a habilitação não é mais recolhida de forma física. Por quê? A habilitação, o documento de habilitação, ele pode ser usado também como documento de identificação. Então, o fato de você estar dirigindo alcoolizado, se você perder, se você for ter a habilitação suspensa ou você for perder o direito de dirigir, quem vai fazer isso ou é o delegado, ou é o diretor do Detran, ou é o diretor do CONTRAN. O agente de trânsito lá na rua não vai fazer mais o recolhimento da CNH, porque entenda que a CNH ela pode ser utilizada como documento de identificação para outras funções. Então, às vezes, a pessoa não tem identidade, ela só tem a CNH. Se você recolhe, ela vai ficar sem documento de identificação com foto, entendeu? Então, não recolhe mais. E o outro motivo é que, a partir de 2021, é previsto o condutor de veículo andar com a CNH no formato digital. Como é que você vai recolher ela no formato digital? Não tem como. Então, acabou essa obrigatoriedade de recolher lá no momento da abordagem. Agora, você faz o boletim de ocorrência constando que aquela pessoa está alcoolizada. Quando chegar lá, o delegado vai aplicar a medida administrativa. Se ele entender que aquela pessoa tem que perder o direito de dirigir, ele vai lá no sistema e faz a cassação da CNH. Mas o cidadão vai continuar com ela no bolso, só que numa próxima oportunidade, se ele for parado numa blitz,
vai aparecer lá no sistema da polícia ou do agente de trânsito que ele está com a CNH caçada, mas ele vai estar com ela no bolso, deu para entender? Ele pode andar com ela no bolso, mas no sistema ela vai estar caçada. Aí, nessa segunda abordagem, se ele apresentar ela caçada, aí ela é recolhida. A partir do momento que ela estiver caçada, ele pode utilizar ela para fazer inscrição numa faculdade, ele pode utilizar ela para abrir uma conta no banco, ele pode utilizar ela para fazer um cadastro e adquirir um plano de internet, ele pode utilizá-la para tudo, menos para dirigir, porque ele vai estar caçada, então significa que ele não pode mais dirigir. Então, se ele for parado, o policial ou o agente de trânsito olhou lá no sistema, a CNH dele está caçada, e ele apresentou ela para o policial recolhe. Aí ele vai recolher, anexar no boletim de ocorrência e entregar para o delegado. Fala, ó, senhor delegado, né, esse cidadão já estava com a CNH suspensa lá no sistema e está rodando e está dirigindo a si mesmo. Então nós recolhemos a CNH dele, ok? Aí vai ter que procurar o delegado, né, a delegacia, para fazer um curso de reciclagem, para poder pegar essa CNH dele de volta. Isso é importante dizer. Aqui não está falando porque não é previsto mais o recolhimento, né, mas é sempre importante a gente lembrar. Vocês devem estar pensando assim, mas engraçado, o professor não falou a respeito do recolhimento da CNH, mas é por isso. Existe ainda o recolhimento, mas quem faz é o delegado. O agente de trânsito não faz mais no local. Memoriza isso aí. Então vamos lá para o 307 agora, né? Violar a suspensão ou proibição do direito de dirigir. É o caso que eu acabei de falar. Então quando a pessoa está com o direito de dirigir suspenso e mesmo assim ele continua dirigindo, aí olha quais são as penas. Ó, detenção de 6 meses a 1 ano, então é TCO, a pessoa não vai ser conduzida, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou proibição. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar no prazo estabelecido, no parágrafo 1º, no artigo 293, a permissão para dirigir a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Lembra quando a gente falou lá no artigo 293? Lá vem previsto o que acontece com quem dirige com a permissão ou com a CNH cassada. E aqui vem falando, como diz lá no artigo 293, a pessoa que deixar de entregá-la no prazo, né, então o delegado cassou, ele tem que procurar a delegacia e entregar ela. Se ele não fizer isso, ele vai ser enquadrado no artigo 293. Artigo 293, parágrafo 1º. Ó. Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Então, depois que a pessoa é julgada, né, já foi o processo, já andou e tal, ela perdeu o direito de dirigir. Ele tem 48 horas para ir na delegacia e entregar aquela CNH. Ele não é habilitado mais. Se ele não fizer isso, ele está incorrendo no artigo 307, dirigir com a permissão ou a CNH suspensa ou proibido de dirigir, ok? É isso que fala o 307. Agora, artigo 308. Gosto demais desse artigo. Que bom que ele foi criado, graças a Deus. Tomando uma aguinha aqui. O calor tá demais, até no ar-condicionado aqui o calor tá bravo. Deixa eu ver quanto tempo de aula nós estamos aqui. Ainda temos uns minutos aí para encerrar. Bom, tá quase acabando, eu falei que vai até o artigo 312, nós já estamos no 308. Olha o que fala o 308, ó. Deixa eu fazer a transição aqui que eu esqueci. Artigo 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística. É o famoso racha, né? O pessoal se organizava, ia para um determinado local, lá e ficava fazendo racha, derrapando o veículo, fazendo manobra radical, empinando motos, né? Ou ainda, aí, pessoal, antigamente o artigo 308 só dizia isso aqui, ó, participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada. Da vírgula aqui em diante foi incluído ano passado, e agora por isso que eu falei que eu gosto mais desse artigo, olha só. Ou ainda de exibição ou demonstração de perícia, que é o caso quando a pessoa está empinando moto, né, está fazendo gracinha pela rua fora, em manobra de veículo automotor. Veículo automotor, até bicicleta motorizada se enquadra. Não autorizado pela autoridade de trânsito competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Então, antigamente, era só até aqui, até essa vírgula aqui, participar de evento, né, organizado, aí obrigatoriamente tinha que ser 2 ou mais pessoas, a pessoa de forma isolada não se enquadrava no 308 e que não estivesse autorizado pela autoridade competente. Agora, se a pessoa estiver exibindo manobra de demonstração ou perícia, ela pode estar sozinha, de forma isolada. E aqui na nossa cidade, a sede do Vale Concurso, que infelizmente está tendo muita gente empinando moto, fazendo gracinha para a rua fora, mas quando a polícia pega, agora pode conduzir. E olha a pena, ó, a pena subiu.
Era TCO antigamente, a pena máxima era 2 anos, agora, ó, detenção de 6 meses a 3 anos. Então, quem for pego empinando moto na rua, fazendo gracinha, ele é conduzido para a delegacia, porque a pena agora, ó, superior a 2 anos. Não se enquadra na Lei 9.099. Ele vai se enquadrar no Código Penal, né? E, além de tudo, ele vai tomar uma multa no valor alto. Essa multa vai ser agravada em 10 vezes, uma multa alta. E suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Isso aqui me deixou muito feliz, porque geralmente o pessoal que faz isso, né, são aprontadores, né, a galera do grau aí, pessoal baderneiro, bagunceiro. Eu acho que tem nada contra quem pratica grau, mas vai praticar lá num local adequado, né, num loteamento, um local afastado lá na roça, no meio do mato, agora dentro da cidade, colocando a vida dos outros em risco, né? A cidade é cheia de crianças, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, não consegue nem sair fora. Às vezes aquele próprio motoqueiro que cai lá, a pessoa pensa assim, mas se eu cair e rachar a testa lá, a testa é minha. Negativo, né? O seguro de DPVAT não é só seu, não é só da pessoa, a viatura que vai lá atender não é só da pessoa, ela vai chegar lá no hospital, no pronto atendimento, ela vai passar na frente de pessoas que estão lá precisando de atendimento médico, porque vai ser um caso de emergência, vai ser levada pelo SAMU. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Vamos sair dessa cultura de empinar a moto dentro de ambiente urbano, porque isso aí não está com nada, né? Então, o artigo 308, essas manobras radicais aí, isolada ou em grupo, né, sem autoridade, sem a autorização da autoridade competente, a multa aí, 6 meses, a pena, detenção de 6 meses a 3 anos de cadeia, a pessoa é conduzida então para a delegacia e só será liberada mediante pagamento de fiança. Artigo 309 agora. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se caçar do direito de dirigir, gerando perigo de dano. Pessoal, observem bem. Quando o CTB foi criado, a pessoa que era inabilitada, que dirigia veículo automotor em via pública sem a permissão ou habilitação, ela era conduzida para a delegacia. Lá em 1997, quando foi criado, né, em 1998 era assim. Depois eles falaram assim, não, vamos, a lei brasileira sempre ajudando o errado, né? Não, vamos colocar que a pessoa que dirige sem habilitação é apenas uma infração, vamos dar só uma multa para ele? Esse negócio de conduzir para a delegacia está muito pesado, vamos dar só uma multa. Aí passaram a dar só a multa. E agora, o artigo 309 ele foi alterado dizendo o seguinte, essa pessoa que dirige sem habilitação ou sem permissão, ela só leva a multa por estar dirigindo sem habilitação e é liberada. O veículo é liberado para outra pessoa e a pessoa é liberada. Mas, se ela estiver gerando perigo de dano, aí foi acrescentado aqui, o 309. Se ela estiver dirigindo gerando perigo de dano, aí ela pode ser conduzida. O que é gerando perigo de dano, pessoal? Quando a pessoa só comete esse crime, então, previsto... Deixa eu fazer a transição aqui, o mouse deu uma agarrada aqui. Só comete, então, o artigo 309 do CTB a pessoa que é inabilitada. O habilitado, ele nunca vai cometer o artigo 309. Guarda isso aí. Então, se vier na prova de vocês assim, o senhor José da Silva foi enquadrado no artigo 309, dirigir gerando perigo de dano, e marque, com relação a esse artigo, marque a opção correta. Se vier lá, letra A, ele foi enquadrado no artigo 309 porque estava com a CNH vencida? Não, porque CNH vencida significa que a pessoa é habilitada. Então, só cai no artigo 309 que é inabilitado. Se vier lá, letra B, ele era inabilitado e foi parado numa blitz, também não enquadra no 309. O simples fato dele ser inabilitado e ter parado lá. Aí, letra C, ele é inabilitado e se envolveu em acidente em que outra pessoa deu causa, também não será enquadrado no 309. Ele tem que estar gerando perigo de dano. Se foi outra pessoa que deu causa ao acidente, não foi ele inabilitado que gerou perigo de dano. Então ele também não vai se enquadrar no 309. Aí se vier lá a letra D, aquela pessoa inabilitada que se envolveu em acidente e que deu causa ao acidente. Aí a resposta seria a letra D. Então toda pessoa inabilitada que der causa ao acidente, que dirigir gerando perigo de dano para ele mesmo ou para terceiros, aí ele será enquadrado no 309. Professor, e se a pessoa é inabilitada e comete o 308, está lá empinando moto? Aí ele vai ser enquadrado no 308, porque lá no 308 não fala que a pessoa tem que ser habilitada ou não. Então todo mundo que empinar moto na rua, que ficar fazendo manobra radical com o carro, será enquadrado no 308. Aquela pessoa que dirigir gerando perigo de dano, esse perigo tem que ser real e iminente, né? Aquela pessoa que se envolveu em acidente. Então ali, o perigo concretizou. Não é mais um perigo abstrato.
Porque a gente pode entender assim, qualquer pessoa inabilitada que estiver dirigindo já está levando perigo de dano, mas não é assim não. A lei entende que só está levando perigo iminente de dano aquela pessoa que já se envolveu em acidente e que tenha dado causa ao acidente. Então guarda isso aí. Então o 309 fala do dirigir gerando perigo de dano, crime que só pode ser cometido por pessoa inabilitada. 310, está quase acabando, hein? 310. Permitir confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda quem por seu estado de saúde física ou mental ou por embriaguez não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Reparem que a pena aqui é de detenção, de 6 meses a 1 ano. Repare que este é um crime que é cometido não pela pessoa que está dirigindo, ele é cometido pela pessoa que permitir. Quem vai enquadrar em permitir? Quem vai ser enquadrado no 310? Vamos lá. Eu sou dono de um carro e aí eu tenho um filho lá de 18 anos que não é habilitado. Esse filho pega a chave do carro sem a minha autorização, eu estou viajando, ele pegou a chave do carro e se envolveu em acidente. Eu serei enquadrado em permitir ou confiar a entrega de direção a essa pessoa? Aí muita gente vai pensar assim, não, você estava viajando, você não sabia? Pessoal, serei enquadrado sim. Por quê? Se o veículo é meu, ele está em meu nome, eu sou plenamente responsável por tudo que acontecer com aquele veículo. Eu tenho que ter a chave daquele veículo, a guarda daquele veículo é responsabilidade minha, de mais ninguém. Então, se o meu filho pegou, se eu fui negligente, deixei a chave ao alcance dele e ele é inabilitado, eu também serei responsabilizado. Agora, detalhe, permitir, olha o que ele vai falando aqui, permitir, confiar ou entregar a direção de veículo habilitado. Tem diferença. O permitir aqui é esse caso que eu citei. Então eu sou um pai, eu estou viajando, não sabia, meu filho pegou. Eu vou ser enquadrado em permitir. Confiar ou entregar é diferente. O confiar ou entregar, eu tenho que estar presente no local lá. Então, eu saio com esse mesmo, vamos usar o mesmo exemplo. Eu tenho um filho lá de 18 anos, ainda não tirou a habilitação, já tem idade para tirar a habilitação, mas não tirou. Eu sou habilitado, eu sou dono do carro e aí nós vamos ao shopping juntos. Aí eu vou e coloco meu filho para dirigir. Eu sou habilitado, estou sentado ali do lado e deixei o inabilitado dirigir. Aí eu vou ser enquadrado nisso aqui, ó. Deixa eu voltar o slide. O mouse aqui não está me ajudando. Aí eu vou ser enquadrado em entregar a direção. Perceberam a diferença? Entregar a direção, então, é quando o habilitado, o dono do carro, está presente. Permitir é quando ele está ausente. Ah, professor, mas eu pego uma carona, eu sou habilitado. Peguei uma carona com a pessoa, essa pessoa tem um carro e ela está dirigindo. E ela é inabilitada, eu peguei uma carona. Eu sou habilitado, vou ser enquadrado em entregar a direção? Não. Para eu ser enquadrado em entregar a direção, eu tenho que ter alguma ligação direta com aquele veículo. Eu tenho que ser proprietário daquele veículo, ou aquele veículo tem que estar sob a minha guarda e eu ter deixado ele com outra pessoa. Como que isso vai ser provado? Durante entrevista, interrogatório. Você vai perguntar à pessoa ali, ó, você abordou a pessoa, de quem que é o carro? Ah, o carro é de uma tia minha. O carro é de uma tia minha. E quem é que esse rapaz está sentado do seu lado? Aí ele é amigo meu, eu dei carona. Ele é habilitado? É. Ele não tem nada a ver com a história. Ele é habilitado, o carro é da tia dele, não foi ele que permitiu. Quem permitiu foi a tia, não foi a pessoa que está sentada do lado. Entenderam? Então, para ser enquadrado aqui, ó, em entregar a direção, o proprietário do veículo é que tem que ter entregado. Ou ele tem que ter algum vínculo com aquele motorista. E o permitir, ele pode estar ausente que ele vai ser enquadrado. Então, ó, permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa inabilitada. Vai ser enquadrado no artigo 310. Ou se você entregar para a pessoa inabilitada, ou a pessoa que está com a habilitação cassada, ou direito de dirigir suspenso, ou a pessoa que está alcoolizada. Então tem que tomar cuidado aí. Vamos lá então para o 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiro. Olha como que a lei previu, né, que nesses locais a gente tem que andar de forma mais cautelosa, né? Quem assim não o faz, se envolver em acidente, será enquadrado lá no 302, 303, né, lesão corporal culposa, homicídio culposo, porque já é previsto em lei, ó, perto de escolas, hospitais, são locais mais vulneráveis a acontecer acidentes. O hospital, a pessoa pode estar saindo de lá com o pé torcido, está andando devagar, não vai conseguir atravessar a rua na velocidade certa. Escola, né, crianças são mais desatentas. Estações de embarque e desembarque de passageiro, pode ter idosos, pode ter muita aglomeração. Logradouros estreitos, onde haja grande movimentação, concentração de pessoas. Né? Você está passando na porta de um show, está aqui um monte de gente lá na porta esperando para entrar, você vai passar acelerado, 80 por hora? Não vai dar certo, né? Gerando perigo de dano. Então, ó, tem que tomar cuidado. Penas, detenção de 6 meses a 1 ano. Também é uma pena baixa, né? Inferior a 2 anos. Então vai ser somente o TCO.
E o último, nosso tempo também está estourado, artigo 312. Inovar artificialmente em caso de acidente automobilístico com vítima na pendência do respectivo procedimento policial, preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa a fim de induzir ao erro o agente policial, o perito ou o juiz. O que é que esse artigo vem falando? Aquela pessoa que se envolve em acidente de trânsito e vai lá e muda o local de acidente, muda o carro de lugar, inventa alguma coisa, ou aquela pessoa que fez um seguro, né, total e quer dar PT no carro, vai lá e joga o carro pro buraco abaixo e depois chama a perícia lá para tentar receber o seguro. Se for descoberto, ó, detenção de 6 meses a 1 ano e multa, né? É um crime previsto no artigo 312. Então, de todos que nós falamos aqui, eu entendo que o mais polêmico de todos, o mais polêmico, maior e mais extenso é o 306, que é o da embriaguez, né? Foquem mais nele. Então, chegamos aqui ao 312, só para a gente verificar, realmente a matéria encerra-se por aqui. Então, tá aí, ó, meu Instagram, Prof. Mauro Alves, tudo junto. Nossa matéria aí, Código de Trânsito Brasileiro. Para você que adquiriu aí o aulão presencial, estaremos com vocês aí no final de semana, né? Na véspera de prova, para tirar todas as dúvidas de vocês. Então você que adquiriu o nosso pacote de aulas aqui do Vale Concurso, já estudou com a gente aí durante um tempo, já assistiu o nosso Vale Tudo aqui, as nossas apostas finais, ainda vai ter essa oportunidade da aula presencial aí no sábado, né? Para você que ainda não adquiriu, ainda dá tempo de adquirir, estaremos com vocês aí em Itabirito. E no mais, encerramos por aqui, desejando a todos aí bom estudo, boa sorte, a hora de passar é agora, bora gabaritar. Vamos acreditar em você aí, que você vai vestir essa farda aí da Guarda Municipal de Itabirito, ok? Então me despeço por aqui, um abraço aí do professor Mauro e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.